Olá pessoal, aqui é o Fábio Liana da Ulishop, do Grupo Liana. Nós vamos falar sobre porcelanato e quais as principais tendências desse produto atualmente. Trata-se de um produto, um dos pontos mais importantes de uma obra, de uma reforma ou de uma construção, é a definição do piso, é a definição da cara da casa que é dada através do piso e do revestimento utilizados, Esses dias nós fizemos um vídeo sobre o que é porcelanato e quais as principais características, quais as principais vantagens do produto em relação a outros produtos similares e como que se caracteriza um porcelanato, Você pode encontrar esse vídeo aqui no nosso canal. E aí muita gente acabou pedindo dicas sobre as tendências, o que está se usando atualmente, o que os fornecedores estão lançando, o que os fabricantes estão desenvolvendo, o que os arquitetos estão especificando. E aí nós acabamos fazendo esse vídeo para exemplificar assim, de uma maneira prática, rápida, em 5 passos, quais são as principais tendências atualmente quando a gente está falando de porcelanato. Nós vamos dividir em formato, dimensão, uso e acabamento e mais alguns detalhes importantes na hora da sua decisão. O importante para a gente aqui é contribuir de alguma forma para você tomar as melhores decisões na hora de escolher esse produto. Muitos clientes chegam para a gente quando vêm aqui para a nossa loja e acabam falando, olha, não sei nem por onde começar, não tenho ideia nenhuma do que utilizar, então eu quero começar do zero. Então com esse vídeo a ideia é a gente já não começar do zero, a gente já começar passando alguma ideia e mostrando um pouquinho das tendências para vocês, tá ok? Então vamos lá, vamos começar falando de dimensão, Atualmente os porcelanatos, eles vêm ganhando cada dia maiores formatos, cada dia um tamanho maior está sendo oferecido pelas indústrias. A tecnologia das indústrias vem aumentando e com isso a dimensão dos porcelanatos também vem crescendo. Hoje em dia na Europa você já fala em tamanhos de porcelanato de 1,80 m de largura por 3,60 m de altura. É uma coisa assim surreal. E não chegou ainda exatamente esses produtos para o mercado brasileiro. Tem algumas coisas, mas não está assim apresentado de uma forma clara, até porque envolve uma mão de obra específica, um transporte específico, mas a gente já vê algumas coisas acontecendo, mas na Europa isso já é uma realidade, Aqui no Brasil a gente está falando muito em tamanhos a partir de 60 centímetros por 60, 80 centímetros por 80, apenas para dar para vocês uma questão de dimensão, para vocês terem uma ideia de tamanho. Esse produto aqui que nós estamos vendo é um 80 por 80. Então ele tem 80 centímetros em cada extremidade. Isso aí é importante a gente sempre ressaltar o seguinte: às vezes as pessoas estão buscando formatos maiores, mas tem que tomar muito cuidado com o tamanho do ambiente. Se às vezes você tem um ambiente um pouco menor, um banheiro menor, alguma área assim, talvez não seja tão interessante você trabalhar com formatos muito grandes, Até por causa de recorte, de não dar um acabamento perfeito, vai colocar uma peça, a segunda já fica picotada. Então é importante você ter essa ideia de dimensão. Agora, se você puder optar pelos tamanhos maiores, é realmente uma tendência e é para onde os porcelanatos estão indo. Hoje aqui nós temos até, vamos para dar uma olhada num produto, que até o que está no chão da nossa loja, ele tem um tamanho de 1,20 por 1,20, então trata-se de um produto de uma dimensão maior, acho que está dando para ver aqui, então são produtos de tamanhos maiores realmente. Um segundo ponto que a gente quer frisar são os formatos que os porcelanatos estão para onde eles estão partindo, O formato quadrado é o tradicional, é da onde vem já os pisos cerâmicos e é da onde vem todo, assim, atualmente 90% dos produtos no Brasil são utilizados nos formatos quadrados. Porém, o retangular, como nós vemos nessa peça aqui, é uma peça retangular, ele vem cada dia mais entrando nos projetos e os arquitetos estão cada dia mais especificando. Isso também já é uma realidade na Europa. Você vai nas feiras da Itália ou da Espanha, você vê isso com muita frequência, e aqui no Brasil demorou um pouquinho, mas agora está pegando. Os formatos retangulares estão realmente entrando no mercado. Até aqui atrás a gente tem mais alguns produtos em formato retangular, Um terceiro ponto é a questão do uso. Os porcelanatos, eles estão deixando de ser simplesmente usados no chão e eles agora também estão subindo pelas paredes. Eles estão fazendo composição em ambiente, por exemplo, num banheiro.
os profissionais estão utilizando o porcelanato no chão e já subindo com ele pela parede, com o mesmo produto. E também estão sendo usados, muito usados, para fazer bancadas, para fazer detalhes, para fazer pias dentro dos ambientes molhados. Então a pessoa utiliza o próprio porcelanato, corta para fazer um detalhe, faz uma cuba embutida, faz uma... Está sendo muito utilizado a questão do mesmo produto para subir pela parede e para fazer os detalhes de bancada em áreas molhadas. Então essa está sendo também uma super tendência aí que a gente vê muito projeto bacana sendo especificado com isso. O acabamento fica fantástico. Um quarto ponto seria a questão do acabamento do produto. Vocês sabem que a gente tem, até no outro vídeo a gente colocou que os porcelanatos podem ser polidos, podem ser acetinados. Todo porcelanato polido, quando a gente fala de polido, a gente está falando de brilho. Quando a gente fala de acetinado, a gente está falando de um produto fosco. Aqui atrás nós temos um exemplo de um porcelanato, não sei se vai dar exatamente para ver o brilho no porcelanato, talvez assim, né? Dê para ver um pouquinho melhor. Mas toda vez que a gente está falando de porcelanato polido, a grande maioria deles, eles remetem a pedras naturais. Ou seja, eles são os porcelanatos que a gente chama de marmorizados. Eles buscam replicar a pedra natural, os mármores, na peça do porcelanato. E isso é muito questão de gosto. Quando as pessoas falam, mas eu uso porcelanato polido ou porcelanato acetinado? Vai muito do projeto, vai muito do gosto do cliente e vai muito ligado ao projeto do arquiteto. Atualmente, os arquitetos, na maioria dos casos, optam por porcelanatos não polidos, por porcelanatos acetinados, tá? Mas tem projetos maravilhosos que usam porcelanatos polidos e que uma cara do mais clássico, de uma coisa mais menos moderna, muitas vezes utilizam porcelanato polido replicando a pedra. E aqui é um outro modelo completamente diferente que nós vemos, por exemplo, de um porcelanato acetinado, ou seja, sem brilho. Da mesma forma que os porcelanatos polidos, eles remetem a pedras naturais, a réplica do mármore, os porcelanatos acetinados, a tendência maior deles é replicar uma espécie de um piso de indústria, um piso industrial. Então eles vão muito para o cimento queimado, para o concreto, para o aço cortem, para o aço envelhecido. Então os pisos acetinados eles puxam muito para isso. Você vê muito por aí profissionais especificando a cara do cimento em casas mais modernas e esse perfil, né? Então, mas qual que está se usando mais? Qual está se usando menos? Hoje eu acho que até a procura maior nas lojas e na indústria, eu acho que ainda é do porcelanato polido, mas o acetinado nos projetos dos arquitetos está entrando com mais força, ou seja, eles estão tirando o brilho e trazendo essa cara mais industrial, mas ainda aí é muito questão de gosto, então não dá para apontar assim uma tendência específica em um deles. Mais uma coisa em termos de acabamento, que é um quinto detalhe aí que a gente queria dar, é que os porcelanatos das linhas madeira estão muito fortes, cada dia mais forte, cada dia as indústrias estão desenvolvendo o porcelanato madeira com mais ainda a cara da madeira, texturas, detalhes da madeira, a questão do acabamento e as réguas, cada dia as réguas que a gente fala são as dimensões do porcelanato, né? Cada dia mais replicando a madeira. Então, para quem quer às vezes pôr uma ideia de madeira na casa, mas não está querendo utilizar madeira por questão de manutenção ou por questão de algum detalhe que tenha, alguma peculiaridade da casa, os porcelanatos estão cada dia mais fortes, as indústrias estão investindo muito ainda nessa cara de madeira dos porcelanatos. Todas as indústrias estão com esse investimento e estão ainda dando uma sequência de vida longa para o porcelanato madeira. E fora do país a gente continua vendo muita coisa sendo lançada na Itália e na Espanha, né, que são aí quem dita as tendências do porcelanato mundial. Ainda está sendo bastante utilizada a madeira em várias formas, madeira envelhecida, madeira natural, para o porcelanato. E aí você acaba tendo um produto que
Ele replica a madeira, replica o mármore, replica o piso industrial, o cimento, só que com uma alta tecnologia, uma alta qualidade, com absorção de menos de 0,5% de absorção de água, ou seja, isso quer dizer que o produto é impenetrável quase pela água, isso garante mais durabilidade, garante maior resistência para o produto. Ou seja, é um baita produto e hoje em dia é o produto mais desejado para os pisos das construções, das casas, das pessoas que estão nesse momento, nessa fase da sua vida, né? Então, a ideia é essa. A ideia foi passar um pouquinho de formato, um pouquinho de dimensão de produto, um pouco sobre o acabamento, o que está se usando e um pouquinho sobre o uso do porcelanato. Nós vamos fazer alguns vídeos específicos sobre cada uma dessas coisas, porque o assunto é muito denso, né? E dá pra gente aprofundar bastante em cada tópico desses. Mas aqui foi um vídeo para mostrar para vocês um pouquinho de tudo, tá? Da tendência do porcelanato. Então, se você curtiu o vídeo, dá uma curtida aqui embaixo, deixa seu comentário para a gente saber se você tiver alguma dúvida específica. A gente responde todas as dúvidas que vocês deixam aqui para a gente. Continue acompanhando aqui nosso canal no YouTube, porque nós vamos estar postando, estamos com uma linha editorial bem bacana, vamos estar postando várias coisas, vários vídeos super interessantes para quem está nessa hora de construir ou reformar, tá ok? Obrigado por estar aqui com a gente nesse vídeo e a gente vai acompanhando com os próximos e ajudando você, contribuindo com a construção dos seus sonhos. Valeu, obrigado, tchau, tchau.